Tô. Olá pessoal, tudo bom? Gravando aula aqui adiantado para vocês para liberar amanhã. Amanhã eu tenho uma cirurgia marcada, então já vou deixar a aula gravada para vocês que eu não vou conseguir, que minha boca vai estar inchada. Então vamos lá. Bom, a aula de hoje a gente vai tratar de triggers, mas a gente vai tratar de um comandinho básico. Eu já deixei ele comentado aqui pra gente, que é esse comandinho aqui, ó, Pragma Autonomous Transaction. Tá? Não é de conhecimento de todos, mas o Autonomous ele permite você executar transações independente das transações que estão acontecendo na aplicação. Paulo, para que eu vou usar isso? Para que serve isso? Bom, se você estiver executando uma transação, por exemplo, num banco, vamos dizer que você quer incrementar um número, né? Ou seja, você tem uma variável, né? Vamos dizer que essa variável, vou chamar ela aqui de V1. Ela é um campo no banco de dados e você tem que aumentar o número dela, ou seja, incrementar mais um, tá? E vamos dizer que esse número ele é contínuo para todo mundo que utiliza a sua aplicação, né? E toda vez que alguém fizer a chamada, vamos dizer que você criou uma função que devolve números, de transações ou número de um determinado registro. Vamos dizer que você tenha, por exemplo, essa tabela aqui, ó, de clientes, e você faça o controle de ID da tabela de clientes por uma outra tabela, por exemplo, né? O que você vai fazer? Você precisaria incrementar mais um no campo, né? E depois devolver esse valor para o usuário. Só que quando você está dando uma aplicação, isso está dando uma transação, né? E é passível de rollback. E quando um outro usuário solicitar também esse mesmo número, esse dado ele já tem que já ter sido comitado, ele não pode fazer parte da transação que o usuário está fazendo lá. Então, para esse tipo de coisa a gente usa o Pragma Autonomous Transaction. Acho que eu tenho um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui nesse banco Nexus aqui, ó. Esse banco aqui ele é controlado dessa forma, ó. Cada tabela tem o seu molde em si, né? Mas eu tenho uma trigger aqui dentro desse camarada que vai fazer a execução, vamos dizer assim, o ID automático, né? Esse aqui tá sem. Deixa eu pegar um aqui. Eu não lembro se eu guardo dentro da tabelinha de dados. Vamos pegar essa aqui de clientes, por exemplo. Vou pegar esse aqui. E vou pegar aqui uma trigger. Ó, ele tem aqui, ó, before insert. Não sei se essa ferramenta me permite olhar, não. Ela permite olhar aqui, tá? E veja que aqui, ó, quando o cara acaba inserindo, ó, eu tenho um Pragma Autonomous Transaction. Deixa eu pegar esse cara aqui, vou colocar numa outra ferramenta que ela me permite remover os espaços, vamos dizer assim, dessa trigger aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Tá removendo ali. Então vamos lá, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma Pragma, tá? Que vai deixar essa transação aqui, ela ser independente. E veja aqui, ó, pessoal, eu tenho esse cara aqui, ó, Auto ID tabela, esse carinha aqui, né? Ele é uma procedure que me retorna um número, né, por um campo determinado que eu passar. Então eu passo o nome da tabela, tá? Passo um ID, que esse ID aqui é o código da empresa. Para quando você faz tabelas onde os dados são, vamos dizer, o mesmo dado pode ser compartilhado com a mesma empresa, né, eu passo -1, e quando não é, eu passo o código da empresa, né? Se eu pegar essa SP aqui, ó, Auto ID tabela, vamos lá no nosso banquinho de dados, vamos pegar aqui essa função, vim aqui, função não, né? Ela é uma procedure, então vai estar aqui SP, tá aqui, ó, SP ID tabela. Ela vai servir certinho aí pro que eu estava explicando para vocês. Deixa eu remover o espaço em branco aqui. Então vamos lá, ó. Essa procedure aqui, o cara pode passar o ID da empresa, o nome da tabela, e ela devolve para ele o ID, o próximo número para aquele número. Então vamos dizer que eu tenho o cliente número 1 e eu quero cadastrar o cliente número 2, eu chamo essa procedure e ela passo -1, porque o cliente ele pode ser utilizado por ambas as empresas, passo -1. Ele vai lá no meu banco, né, e olha
né, o próximo número incrementa e passa para ela. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho aqui, ó, uma tabela chamada Auto ID tabela. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem o corpo dela aqui, para vocês entenderem melhor. Tá aqui, ó. E vou abrir o dado dela aqui, ó. Veja que essa tabela aqui, ó, ela guarda tudo que tiver -1, quer dizer que são dados comuns entre o banco de dados, e o que tiver com uma numeração dentro quer dizer que ela é uma numeração controlada por empresa. Ah, Paulo, para que eu vou usar isso aí? É porque às vezes tem gente que, por exemplo, quer ter plano de contas com a numeração a partir de 1, ou alguma outra coisa que ele queira que seja um número inicial desde o começo para cada empresa que ele tem. Ele quer saber qual que é o cliente número 1 daquela empresa, da empresa 1, empresa 2, empresa 3, né? Ou um plano de contas, né? Algo específico que seja, mas na maioria das vezes o cliente é igual para todo mundo, então a gente passa o -1. Então o que vai fazer? Por exemplo, se eu quisesse cadastrar um departamento novo, ele vai vir aqui, vai pegar esse, vou passar para aquela função o código, a tabela departamento, passando -1, e ela vai vir aqui e vai incrementar o número 22. Mas vamos dizer que você está dentro de uma trigger, por exemplo, e você tem que executar essa função, né? Se eu não tiver essa palavrinha aqui do pragma, ele só vai salvar aquele número daquela transação quando o cara salvar o dado lá dentro. Mas veja, vamos dizer que você tenha, seja você e mais um usuário inserindo o dado ao mesmo tempo, e cada um solicita um número, né? Então quem solicitar primeiro vai receber o número, um número, e o do próximo que solicitar tem que ser um outro número diferente, né? E para isso ser salvo, sem depender da sua transação que você está realizando naquele momento, né? A gente coloca essa palavrinha pragma e ela me permite comitar, ou seja, salvar, né, a alteração desses dados no banco de dados, sem que dependa da transação que você está fazendo atual. Então eu posso estar inserindo, por exemplo, uma venda, né, inserindo ela no banco, mas ainda não comitei, mas o ID que eu solicitei para o banco, ele já está comitado, tá? Então é para esse tipo de coisa que a gente vai poder utilizar um pragma, ou seja, quando você quer que uma transação independente aconteça, né? Então o que vai acontecer? Vou abrir aqui um Excel aqui. Eu vou explicar aqui de forma dinâmica para vocês entenderem. Vou criar aqui uma tabelinha nova. Vou vir aqui, por exemplo, eu vou ter a tabela de departamento. Vou chamar de depart, tá? E o número inicial dela vai ser 0, tá? Vamos supor que eu não estou usando o pragma. Vai vir o usuário número 1. Ele vai falar assim, vai executar a função e me fala, me vê o próximo número. Como ainda está em transação, né, e o banco só enxerga o que está dentro da transação, então qual que é o número aqui? É 0. Qual que eu quero um número novo para inserir um departamento. Aí o banco vai fazer o que? Vai olhar lá, tá 0, soma mais 1, toma 1 e me devolve lá o ID. Eu falo, seu ID é o número 1. Eu vou inserir mais um departamento, me dá mais um número. Ele vai lá, me dá 2, e o próximo número é 2 para o próximo registro. E assim vai, pede 3, vira 3. Mas vamos dizer que tem o usuário número 2 aqui. Eu não comitei esse dado, não salvei ele dentro do banco de dados. Ou seja, para mim só eu estou enxergando esse 3 aqui, porque não foi salvo ainda, tá? Para o cara que está lá solicitando o dado de novo, isso aqui é um 0, tá? Isso aqui é só o usuário 1 que está enxergando. Então, aí vai vir o usuário 2, eu quero cadastrar um departamento. Aí ele vai lá e executa ela, e ela vai falar, o seu próximo número é 1. Ela vai lá e tem 1. Aí falou, eu quero mais um. Aí ele vai lá, incrementa mais um, e vai ter mais um. Eu quero mais um. Ele vai lá e vai pedindo até chegar a um número lá. Eu já pedi ele 3, 4 números. Quando os dois forem salvados no banco de dados, é óbvio que vai dar conflito, porque eu tenho o registro 1, 2 e 3 com o usuário, e eu vou ter o registro 1, 2 e 3 com outro usuário, né?
E se ambos vão dar um insert, você já sabe que vai dar treta, porque só pode existir um dos registros, né? Então o que a gente faz? A gente coloca esse comandinho aqui, ó, nela, ó, Pragma Autonomous Transaction, e quando a gente fizer esse incremento, a gente dá um commitzinho aqui embaixo, ó, igual eu fiz aqui. Então o que vai acontecer? Quando você tem o comandinho Pragma lá, essa parte aqui não existe mais, ou seja, quando esse cara aqui pedir um número, me dá um número aí, ele vai lá, incrementa e já salva, toma o número 1, tá? Aí ele, eu quero mais um número, ele vai lá, muda para 2 e devolve o 2 para ele. No meio disso daqui, pode ser que o usuário número 2 fala, me vê o número aí também. Aí ele vai lá, incrementa mais um e devolve 3 para ele. Aí esse aqui fala assim, eu quero mais um número. Aí ele vai lá, incrementa mais um e devolve 4 para esse. E esse aqui também pode pedir mais um número. Me dá mais um número. Vai lá e dá mais um número. Então você veja que com autônomos, esse controle de cada um ter sua numeração ali acaba morrendo, né? Porque não dá mais esse problema, porque ele já comitou o último número salvo, tá? Isso aí pode ser, você pode ter esse problema com não só com esse tipo de coisa. Às vezes você tem uma trigger que ela tem que inserir um determinado, ela tem que atualizar um determinado dado, né? Que isso é compartilhado entre vários usuários simultaneamente. Às vezes você também quer fazer um sisteminha onde você não salva nada dentro da sua aplicação, né? Ou seja, você abre uma transação, você vai fazer uma venda, você fala para o banco, eu quero abrir uma transação. E aí ele iniciou uma transação lá no banco. E aí você começa a fazer as vendas e vou inserir um item. Na verdade, na hora que você vai inserir o item, você não vai inserir dentro de uma coisa temporária, você simplesmente vai dar um insert de verdade dentro do banco. Vai lá, dá um insert e como aquilo vai estar guardado dentro da sua sessão, né? Só você enxerga, né? E aí, vai fazer um insert do cabeçalho, vai fazer um insert do itens, igual a gente tinha feito na aula passada. Vou pegar aqui o nosso banquinho aqui de exemplo de venda que a gente tinha feito na aula passada, onde a gente tinha vendas e tem o itens das vendas, tá? Na aplicação, o cara vai dar um insert para fazer o cabeçalho da venda e depois ele vai fazer o insert dos itens tudo dentro do banco sem dar commit, né? E aquilo ali está prendendo a transação, né? E aí o que acontece? O ID, se ele estivesse solicitando de modo manual, ou seja, ele fez uma transação também de modo manual, ou seja, ele foi lá manualmente, igual no nosso exemplo aqui, né? Foi lá na tabela, consultou o dado que estava aqui e mandou dar um update e foi fazendo essa mesma técnica que está aqui, né? Só que sem dar commit, né? Vai dar aquele mesmo problema que a gente teve na explicação passada, que vai dar conflito, porque vai chegar um outro usuário, né? E vai ter esse problema, né? Então, para evitar esse tipo de problema, fica aí o comandinho que eu expliquei para vocês, que é o Pragma Autonomous Transaction, tá? Paulo, você pode fazer uma demonstração aí disso aí? Claro, vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa SP aqui, eu vou abrir aqui o nosso outro banquinho aqui, que é esse aqui, e vou abrir uma transação para ele só, tá? Para não bagunçar aqui o que vocês estão vendo e para a gente poder enxergar aqui de modo melhor isso acontecendo, tá? Então vou vir aqui abrir uma para esse Nexus aqui. Eu vou abrir aqui um Begin, vou colocar essa, não copiou, eu acho que eu tenho ela aqui, pronto, vou colocar ela aqui e vou dar um end aqui. A primeira coisa que ela vai me pedir, é o ID. Eu vou colocar aqui o -1. Aqui ele vai pedir o nome da tabela, né? A gente viu lá que tinha um nome de uma tabela que a gente ia alterar. Vou pegar ela aqui na minha aqui, ó, essa aqui, ó, Auto ID tabela. Vou pegar esse número do departamento aqui que está com 21, vou copiar aqui o mesmo nome de tabela, vou colocar ele, e aqui seria o campo que ele deveria me devolver o ID. Então vou ter que fazer aqui um declare, vou colocar uma variável qualquer aqui, vai chamar V1 e eu vou dizer que ela vai me devolver um number, tá?
E aqui eu vou colocar aqui que vai ser o V1 aqui que ela vai me devolver. Tá? Então, executar aqui. Acho que eu vou executar na outra ferramenta, que eu acho que vai ficar de uma forma um pouco mais clara para vocês, tá? Então, vou vir aqui nesse Nexus aqui, vou mandar ele abrir. Essa ferramenta que eu construí, ela tem uns recursos melhorzinho para a gente enxergar o que vai acontecer. Então, vou vir aqui, ó, vou pegar essa procedure aqui e vou fazer uma coisinha melhor ainda. Vou pegar aqui o nome da tabela, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui pela select. Tá aqui, ó. Pega aqui o nome dela. Eu vou dar um select aqui para vocês. Asterisco from where tabela igual, e vou colocar aqui o departamento, tá? Vou colocar uma barrinha aqui para pular o comando e vou executar aqui de novo o mesmo comando para vocês verem o que aconteceu, tá? Lembrando aqui que eu não dei commit, tá? Eu não tenho comandinho de commit, tá? Vou mandar ele escolher o banquinho que eu quero conectar aqui e vou executar. Vamos esperar ele executar os comandos. Veja, ó, o dado antes era 21, tá? Virou 22, tá? E aí, ou seja, aqui é o nosso comando que executou lá a atualização. Se eu executar de novo, olha lá, aqui é 22 e aqui é 23. Vamos simular agora outro usuário executando ao mesmo tempo, tá? Abrir um segundo programa, tá aqui, ó. Vamos conectar lá no mesmo banco. Vou conectar aqui e vou copiar o mesmo comando. Você vê que aqui, ó, o último resultado era o 23. E vou executar aqui minha transação. Olha lá, o meu próximo número é o... Antes era 23 e agora virou 24. Fala, Paulo, e se eu não executasse essa transação aí, né? Quisesse fazer de modo manual, né? Ou seja, fosse lá, incrementasse um número. Tem como? Tem como. Vamos lá. Mostrar para vocês o que acontece quando não usa aquele pragma lá, tá? Então, vou vir aqui agora, vou dar um update nessa tabela. Tá? Vou dar um set aqui. E eu não me lembro o nome do campo exato. Deixa eu pegar aqui, é o número. Então, miséria. Então, vim aqui, ó, número igual a número mais 1. Tá? Vou pegar esse cara aqui, eu vou até copiar ele aqui, ó, como se o usuário tivesse solicitado vários números, tá? Vou até colocar aqui essa select aqui em cima, depois ela aqui embaixo aqui, ó, mostrando qual é a última numeração desse camarada. Então, vou vir aqui, ó, vou executar ele, ó. Olha lá, ó, era 24, fiz 3 solicitações de número, qual que foi o último? 27, tá? Vou executar o mesmo comando de novo. Olha lá, era 27, virou 30, ou seja, solicitei 3 números. Vou pegar agora esse mesmo comando, agora lá na minha outra aplicação, vou colocar aqui e também vou solicitar 3 números. Veja o que está acontecendo aqui, ó. Ele não conseguiu fazer a puxada de número. Por quê? Tem uma transação aberta aqui dentro, ó. Ou seja, esse cara aqui, ele tá com a transação aberta, tá? Ou seja, ele não vai me devolver enquanto esse dado aqui não for comitado, tá? Isso é um grande problema, tá? O Autônomos previne essa trancação de número, né?
Suponhamos que isso aqui não esteja trancando a tabela. É possível você fazer um update sem trancar a tabela, tá? Mas nesse caso aqui trancou a tabela. Veja que esse cara aqui ele está esperando infinitamente até que isso aqui seja comitado. Então, se eu vou vir aqui agora, ó, e vou dar um commit e vou mandar executar o commit. Eu quero colocar aqui de lado a lado para vocês enxergarem que a outra tabela ainda está pesquisando. E eu vou vir aqui agora, ó, vou só executar esse comando de commit. Olha lá, ó, automaticamente na hora que eu dei o commit aqui, né, aqui já liberou, e o próximo número é o 33, né? Então vocês veem aí um grande problema que é, né, essa questão de atualizar dados e também trancar a tabela para uma transação, né? A partir do momento que eu tive uma transação independente usando o Pragma, eu não tranquei mais a tabela, né? Ela ficou disponível já de imediato para o cara ir lá e atualizar ela, né? Ou seja, essa minha função que utiliza o Pragma, ela não prendeu o meu banco, vamos dizer assim, né? Ele ficou disponível para a pessoa fazer, né, a atualização do banco ali a hora que ela quisesse, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, né, a usabilidade do Pragma, né, que ele permite você executar transações independentes, né, que não vão afetar, né, outras pessoas. Permite também você evitar o problema de você locar a tabela, ou seja, ela está sendo alterada e o usuário ter que aguardar, né, a transação ser concluída para você poder fazer a sua, né? E a infinidade de uso dele é enorme, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Peraí. O Pragma ele pode ser usado em procedures, functions e também em triggers, tá, pessoal? Então isso que eu mostrei aqui para vocês, eu mostrei ali um exemplo para vocês numa trigger. Deixa eu até ver se ela tá aqui. Eu acho que eu fechei, estava no comecinho da aula usando numa trigger, né? E também mostrei para vocês usando aqui numa procedure, né? E tem como usar em functions também, tá? Bom, vou ficando por aqui. Não deixa de dar uma inscrição lá no canal pra gente, que isso ajuda muito, né? Dá um likezinho ali para dar uma fortalecida. E até a próxima, pessoal.